Bom, gente, quem está chegando agora, caso alguém não tivesse pela manhã, de manhã nós conhecemos a plataforma ecológica e econômica de Pernambuco e depois fizemos uma caminhada por todo o processo de licenciamento da CPRH fora das unidades de conservação e agora à tarde iniciamos com as unidades de conservação. Aí eu queria voltar um pouquinho para amanhã, quando o Eduardo falou na emissão das supressões vegetais, que tem como exigência final uma compensação. E é justamente o ponto aqui. Quando a gente vai fazer a compensação, a gente precisa também entrar lá no... Entrar aqui, ó. Vamos ver se vocês estão lembrados aqui ainda. Olha. Lembra disso aqui? Das 3 possibilidades da plataforma. São as licenças. O primeiro, as licenças. O segundo, a solicitação de autorização para supressão. E o terceiro é quando eu vou fazer minha compensação. Seja para regeneração ou para plantio. Você também entra na plataforma Ecológica e Econômica de Pernambuco, clica nesse último aqui, ó, a apresentação de projeto de compensação florestal, seja para regeneração ou para plantio, marca tudo do mesmo jeitinho. Escolhe a área, um polígono ou um ponto quando é uma única árvore, quando é o caso, e vê todo lugar. Se tiver sobreposição com áreas que já são usadas para reposição ou replantio, o sistema vai acusar, que a gente vai ter um banco de dados disso digitalizado. E aí você vai ter um código. Você vai ter um código e também vai alimentar o processo dentro na hora de entrega dos seus relatórios de compensação florestal. Então, entrando agora realmente nos T6, nos termos de compromisso, compensação e reposição florestal, de forma muito objetiva aqui, eu quero comentar sobre os marcos legais, as ações realizadas e a relevância da atuação da CPRH, que hoje está atuando de forma diferente, buscando uma eficiência maior. Esse primeiro ponto já foi exaustivamente comentado no período da manhã. Vamos pular e vamos passar para o segundo ponto. Olha esse gráfico e veja como os termos de compensação são expressivos hoje na agência. Hoje nós temos um montante de mais de 700 termos, para ser mais exato, 722 em processo de monitoramento. Veja a distribuição desses termos aí ao longo do tempo. Nós temos, em média, 72 termos ao ano, considerando os últimos 5 anos, de 2019 para cá. Em 2023, houve o maior quantitativo dos últimos 23 anos da agência. Foram celebrados 135 pontos. É aquele pico ali. Alguém tem ideia do porquê desse pico? Pós-pandemia, já tem um tempinho aí da pós-pandemia, não tem? Quando tudo voltou ao normal. Vocês lembram quando de manhã Eduardo e Renata mostrou o pico de licenças que foram liberadas no ano de 2023? Licenças que estavam represadas, licenças novas, que tiveram como consequência a assinatura de termos de compensação. Por isso que a gente teve em 2023 esse pico. Em 2024 já voltou para um padrão de ascendência, que é compatível com o desenvolvimento, com os investimentos do Estado. E em agosto de 2024, até agosto de 2024, o mês passado, nós já temos um registro de 83 termos celebrados. Veja que esse ano nós já passamos da média dos últimos anos. Isso envolve muito recursos humanos para a gente poder monitorar. A proposta da agência hoje é que verdadeiramente esses termos sejam monitorados. A força de energia, de investimentos e de material humano que a atual diretoria destina para essa meta é expressiva, até porque dialoga com uma das metas do governo, que é intensificar o replantio no estado de Pernambuco, seja de novos indivíduos ou de restauração de áreas pré-existentes. Então, por isso, essa prioridade enquanto gestão.
O que é que a gente vem fazendo, tentando tornar essa ação mais eficiente? Primeiro, uma maior eficiência administrativa no que diz respeito à revisão dos fluxos internos. Praticamente todos os fluxos internos da agência foram revisados no ano passado, colocados em fluxogramas e hoje norteiam nossas atitudes, independente de quem saiu de férias, para que o substituto dê continuidade com o mesmo crivo e critério. Segundo ponto, sistematização digital dos termos. Às vezes a gente precisava, há um certo tempo, achar um termo e não achava onde é que ele estava. Hoje a gente já tem um banco de dados organizado para fazer um monitoramento digital. Uma planilha filtrada com todos os termos, onde é, como é que funciona. E uma coisa que é super importante. Áreas que já foram destinadas para compensação. Às vezes duas empresas, e às vezes a mesma empresa, sugere a mesma área para compensar, que às vezes ela mesma já está com uma ação de compensação. E antes, pela falta de sistematização, isso podia passar batido. Hoje o sistema detecta automaticamente. Essa já está sendo usada por essa empresa ou por aquela, não dá para usar para um novo termo. Por fim, implementação de alerta de acompanhamentos dos relatórios dos termos. Amigos, agora, todas as vezes que a área é visitada, o empreendedor vai receber um e-mail. Se por acaso não aconteceu com você, eu queria lhe pedir a gentileza de nos ajudar e de me deixar saber. A orientação é que esse alerta ocorra e que o empreendedor receba anualmente um feedback nosso de como que ele está desempenhando aquele cronograma. Quando o termo é assinado, existe um cronograma. A execução dele fora do cronograma já representa uma irregularidade. Então, se foi assinado com o cronograma X, é para fazer dentro do cronograma X, não do Y, que já é uma coisa fora do termo. E esse monitoramento efetivamente está sendo feito. Vocês estão recebendo feedback anual nosso e eu peço de vocês se esse e-mail não chegar. Olha aí o e-mail que é enviado, muitos já foram enviados em 2023 e 2024. Temos também o desenvolvimento de um banco geoespacial de áreas de reposição e compensação. O que eu já comentei, não foi? Que está sendo feito dentro da plataforma. Quando você coloca lá sua coordenada, o seu ponto, e se você tiver... Eita, eu esqueci que eu já estava fazendo isso no outro empreendimento. O sistema lhe lembra. Se alguém já está fazendo, o sistema também acusa. E, por fim, a emissão dos termos de quitação. Nenhum termo de quitação atualmente na Agência Estadual do Meio Ambiente está sendo assinado por mim, sem que tenha uma efetiva vistoria em loco e efetiva comprovação da sua conclusão. Durante o período pandêmico, nós decidimos em diretoria que não iríamos levar em consideração o cronograma, porque muitos dos empreendedores não tiveram condições de segui-lo por conta da pandemia. Isso é uma coisa lógica. De 2020, do ano passado para frente, aí a gente também está sendo rigoroso no cronograma, porque o documento foi assinado para ter uma intervenção no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4, não pode ser feito 5 anos depois. Então, a partir de agora, a gente está levando em consideração o cronograma e o termo de quitação é entregue a todos. Essa relevância da atenção que a gestão está dando a essa área dentro da agência está se mostrando, está se reverberando nos números. Aí você tem uma ideia onde você vê em vermelho os indivíduos suprimidos e onde você vê em verde os indivíduos a serem compensados. A gente trabalha com áreas e com indivíduos. Aí eu estou mostrando os indivíduos, mostrando o quanto que o retorno é real e o quanto que isso pode se transformar no valor agregado, inclusive para muitas propostas aí de construção. O acompanhamento dos termos visa garantir o cumprimento da reposição florestal obrigatória. Então, sobre os termos de compensação, foi isso que me coube dividir com os senhores. E agora eu peço licença para mostrar o último tópico,
que é em relação ao monitoramento que a CPRH realiza atualmente. Um monitoramento esse que lhe protege, enquanto empreendedor, de qualquer acusação sem fundo verídico. Então, antes, o Estado de Pernambuco pudesse ser muito melhor monitorado, porque os empreendedores estariam muito mais protegidos de serem acusados de determinado impacto que não é fruto da sua ação, que aquilo já existia antes dele se instalar ali, que aquilo já estava alterado antes da intervenção, da construção e assim por diante. Esse monitoramento também serve, obviamente, para nós detectarmos qualquer tipo de intervenção inadequada. E como ele funciona? Eu recebi a orientação de qualquer diálogo que a gente possa ter, ser depois desse, tá certo? Pode ser. A gente junta os dois porque são bem curtinhos. Então, agora o monitoramento. Monitoramento dos recursos abióticos de responsabilidade da CPRH. O que é que a gente faz? A gente tem o monitoramento do ar, o monitoramento da água, o monitoramento de áreas contaminadas e o monitoramento de resíduos sólidos. Vou comentar todos, porque em algum nível tem a ver com todos nós. Primeiro, sobre o monitoramento do ar. Hoje, o Estado de Pernambuco está fazendo uso de um sistema nacional de monitoramento do ar, que permite uma comparação entre os estados, entre as capitais, entre os municípios, entre as áreas portuárias, entre as áreas interioranas, que é o monitorar, Ou seja, atende à exigência legal, dados gerados pelas estações são conectados automaticamente à plataforma, e nós temos hoje 4 pontos de monitoramento do ar do Estado de Pernambuco. 4 estações ficam na RENEST, lá em Suape, e uma fica na administração de Suape, que são 5 pontos. É claro que a atmosfera é muito dinâmico, e esses 5 pontos de monitoramento do ar não nos permite ter uma radiografia do Estado de Pernambuco. Isso é muito claro. Isso é indiscutível. Mas, em relação aos pontos que se destacam por um potencial maior de liberação de partículas e de poluentes no Estado de Pernambuco, eles sinalizam algo. Então, a gente está partindo desses 5 pontos, com pretensão de até o final do ano que vem, eu vou mostrar já para vocês, a gente ter uma ampliação muito maior, multiplicando esse número aí por 20 vezes, e a gente ter um monitoramento diferenciado, com destaque para Pernambuco em relação ao Nordeste. Vou mostrar isso para vocês, o sistema. E a gente tem o índice de qualidade do ar dinâmico. Por que dinâmico? Porque esses 5 aparelhozinhos, à medida que eles vão registrando, eles agora vão enviando diretamente para lá, e o índice de qualidade do ar vai sendo automatizado à medida que chega um dado novo, que pode chegar de 15 em 15 minutos, de 10 em 10 minutos, de meia hora, vai depender de como a gente programa o sistema de captura da informação. Disponibilização dos dados com poucas horas de atraso e melhoria da transparência e do compartilhamento dos dados, porque está online, qualquer cidadão pode ter acesso ao sistema monitório do governo federal, do Ministério do Meio Ambiente. Aí está a plataforma, aqui está um zoom pequenininho, não está dando para a gente ver os 5 pontos, e fica mostrando a qualidade do ar, e aqui está o QR Code, se alguém tiver curiosidade de conhecer, por favor, não deixe de visitar a página. O pessoal me pediu para eu passar mais devagar quando tiver um QR Code, eu vou passar. Peço desculpa se passei rápido de manhã. Posso? Posso? Obrigado. Bom, como é que está se dando esse processo de aperfeiçoamento do monitoramento do ar? Então, se está firmando uma parceria da CPRH com o Instituto Federal de Pernambuco, a antiga escola técnica, para esse monitoramento. Então, são adaptações e construções de um projeto junto ao Instituto Federal de Pernambuco para monitoramento da qualidade do ar dentro das UCs. Em cada uma das UCs, apresentada pelo Dr. Arthur, nós temos a pretensão de colocar
um aparelho de medição. E nas redondezas, a nossa pretensão é termos 180 estações de baixo custo. Quanto seria uma estação dessa de baixo custo? Seria em torno de R$ 1.500. E quanto seria uma oficial? Em torno de 500 mil. Nós teríamos 180 estações de baixo custo, teríamos apenas uma dessa de 500 mil para a gente ficar calibrando todas as 180, que ficaria no nosso laboratório da CPRH, e teríamos uma estação móvel que ficaria com carro em deslocamento, inclusive para atender demandas de fiscalização. Então, esse projeto ele já está plenamente escrito, já foi aprovado em diretoria e agora vai seguir trâmites posteriores. Quais são os benefícios? Um atendimento à legislação vigente, a de 2016, uma autonomia do monitoramento, um atendimento a denúncias de forma mais rápida e mais eficiente e uma maior área de cobertura. Aí a gente pode dizer assim, aí com essas 180, Pernambuco pode dizer que monitora toda a sua área, todo o seu território. Então, isso em relação à qualidade do ar. Vamos passar para a qualidade das águas agora? Qualidade das águas, a gente faz 4 tipos de monitoramento mais um extra. Primeiro, qualidade dos rios, qualidade dos reservatórios, qualidade das praias, que é a balneabilidade, e o monitoramento das fontes poluidoras. Além disso, quando requisitados pela fiscalização, pela diretoria de fiscalização, a gente pode ir lá e fazer a coleta de água para ver potabilidade ou presença de alguns agentes poluentes. E a potabilidade que a gente vê é apenas se a água está insípida, inodora e incolor e se atende os níveis de potabilidade. Qual é o nível de potabilidade? É que não tem nenhuma unidade formadora de colônias por bactérias termotolerantes. Aí a gente diz se é ou se não é, em relação só a isso. Se tem metais pesados, não é uma análise que a gente faz. Se tem alguma toxina, não é a análise que a gente faz. A análise de potabilidade, seguindo o CONAMA, é se observa unidades formadoras de colônias e se a água está insípida, inodora e incolor. Se a resposta for sim, nós emitimos um laudo de potabilidade. Agora, para consumo humano, ela ainda precisa de análises extras que não compõem o teste de potabilidade atual. Mas vamos ver esses 4 tipos aí, que é o monitoramento histórico que a gente já faz aqui. Primeiro, monitoramento sistemático da qualidade das águas das bacias hidrográficas. Desde que começou a pandemia, olha, nós tínhamos 45 pontos de coleta no estado de Pernambuco inteiro. Passamos através de uma nova cooperação com a ANA, Agência Nacional das Águas, na Brasília, a ter um aporte de recurso maior. De 500 mil passamos para 1 milhão e dobramos a nossa quantidade de pontos de análise. Hoje, o estado de Pernambuco passa a analisar 90 pontos. Todas as principais bacias hidrográficas hoje estão sendo monitoradas com pelo menos 1 ponto. Hoje a gente tem a capacidade de estrangular, de individualizar ações de empreendimentos ou de conjuntos de empreendimentos naquelas bacias que eles são mais frequentes, para a gente poder saber aonde é que foi o aporte de algo indesejado, no que diz respeito o estrangulamento da variável resposta. Se é da empresa a montante ou a jusante daquele ponto, eu tenho uma distribuição de pontos maior. E a gente consegue tatear menos e ter um pouquinho mais de especificidade. Claro que não é ainda o suficiente, porque suficiente mesmo só seria se a gente tivesse um ponto de análise entre absolutamente uma por uma das empresas que tem destinação em recursos hídricos. E aí isso não é possível. A análise dos resultados através do cálculo do índice de qualidade da água e do IET da bacia, elaboração de boletins mensais, que está no site da CPRH, vocês devem conhecer, e elaboração de relatório anual da qualidade da água. Agora há pouco nós publicamos o relatório de 2020, 21 e 22, que
que não tinha sido publicado ainda, e até o final, e até o início do próximo ano, nós vamos estar publicando o relatório de 23 e 24. Quem tiver interesse em recebê-lo, esses relatórios serão impressos e estarão sendo disponíveis para a população ter acesso ao trabalho de monitoramento das águas, pelo menos das bacias hidrográficas. Uma outra questão que não é de responsabilidade da CPRH, mas a gente faz de forma terceirizada, é a análise dos reservatórios. Por que eu digo de forma terceirizada? Porque isso é uma missão da APAC. Como a APAC hoje não dispõe de um laboratório, de uma infraestrutura para fazer as análises, a APAC recebe o dinheiro do governo federal e nos contrata enquanto agência, entre aspas, esse contrato é bem entre aspas, e a gente realiza a análise dos laboratórios, dos reservatórios. Então, são 55 pontos de coleta em reservatórios, temos o acompanhamento técnico da execução desse convênio das contratações, nós fazemos o relatório e enviamos para a APAC. E a APAC presta contas a Brasília, já que recursos, os reservatórios, são de responsabilidade deles. Além desses dois monitoramentos, temos a balneabilidade das praias. Como é que funciona essa balneabilidade? Meus amigos, isso é uma ação que a CPRH tem desde 1974. Muitos de nós não éramos nem nascidos, Pernambuco já monitorava a qualidade das praias. Qual é a periodicidade? Semanal. Qual é o método que a gente usa? Presença ou ausência de coliformes fecais e termotolerantes. Significa que quando a CPRH diz que uma praia está apta a banho, ela está lhe dando segurança de que nada de mal pode acontecer? Não. Ninguém está vendo presença de agrotóxicos, metais pesados e etc. A gente está vendo apenas presença de coliformes fecais e termotolerantes, que é fruto da presença de esgoto doméstico, humano e de animais de criação na praia. Conclusão. A gente tem como resultado se a praia é própria ou imprópria pela CONAMA 274 de 2020. Qual é o critério para ela ser imprópria? Ter coliformes totais termotolerantes. E qual é o critério para ela ser própria? Essa eu gostaria de garantir que a gente não esqueça. Meus amigos, qual é o critério para ela ser própria? É ela não ter as bactérias coliformes fecais termotolerantes por 5 semanas consecutivas. Percebeu a diferença? Então, Boa Viagem é impróprio. Aí, semana que vem deu própria. Ah, agora a praia vai ficar própria. Não. Ela vai ter que ficar 5 semanas como própria para a CPRH mudar lá a plaquinha de impróprio e passar para próprio. Hoje nós monitoramos 5 praias, mas nós monitoramos 25 pontos em 9 praias. Ali é Itamaracá, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão, Cabo, Pojuca, Tamandaré e São José da Coroa Grande. Qual é o critério de escolha dessas praias? Isso é regido por uma legislação específica, que são aquelas praias que têm um adensamento de uso, de lazer e de pesca pela população. Oxente, o que foi isso? Oi? Amigo? Ajuda aqui. Voltar aqui. Travou. Então, enquanto está ajeitando, para a gente não acelerar. Então, a gente libera toda semana essa tabelinha aqui, ó. Ali. Aqui tem os pontos. Imagina aqui em cima os pontos. Aqui tem o nome das praias. Aqui tem o município. E aqui tem dizendo se ela é própria ou imprópria. É muito comum a gente receber uma ligação. Às vezes a prefeitura, o município acompanha uma coleta, vai ver alguma coisa, e depois procura saber, vê próprio ou impróprio. Deu próprio, aí eles acham que vai sair na tabelinha que a gente publica no site, que a praia ficou própria.
com a primeira vez apenas que a análise deu própria. Tem que ser quantas vezes consecutivas o resultado próprio? 5. Aí a tabelinha do site é atualizado e a gente pode assegurar que não tem resíduos domésticos ali. Peraí, que negócio. Opa, pegou. Então, próximo. Levantamento e mapeamento de fontes poluidoras nas bacias hidrográficas. E aí, desde um caninho muito bem escondidinho ali por debaixo da vegetação, a uma grande descarga, seja pluvial, seja empresarial, seja hospitalar, onde é que vem, de onde vem, quem é o CNPJ que está ali por trás disso, a gente já tem todo o mapeamento, monitoramento, o que nos permite distribuir de forma mais inteligente aqueles 90 pontos, que a gente vai dar esse up de 45 para 90 pontos. Então, é um outro monitoramento que é feito. E, por fim, o monitoramento dessas áreas contaminadas. Às vezes, o empreendimento, quando ele deixa um local, porque mudou de ponto, porque entrou em falência, porque resolveu investir em outro setor, ele deixa ali um problema. E é de responsabilidade dele, após o fechamento do empreendimento, ter alguns cuidados. Vou dar um exemplo. Postos de combustíveis. É só um exemplo. Então, que cuidado pós-encerramento da atividade precisa ter? É um monitoramento dessas áreas contaminadas, então a gente tem uma análise processual, de processo de investigação, remediação e encerramento das atividades, com um protocolo em criação e com uma normatização em criação. E, uma vez concluído, ele também será publicado. A meta da atual diretoria é o que a gente puder dar visibilidade, seja de forma física, um livro para você folhear, como de forma digital, aos documentos oficiais da agência, é o que se pretende fazer. E, agora, o monitoramento de resíduos sólidos. Eu acho que o estado de Pernambuco como um todo foi surpreendido no final de 2022, em dezembro, mais precisamente no dia 28 de dezembro, quase acabando o ano, todo mundo abrindo presente de Natal com uma instrução normativa sobre os resíduos sólidos e a logística reversa em Pernambuco. Então, 2023 foi o ano de chegada e foi um ano que nos debruçamos para colocar isso em prática. Afinal de contas, já tinha sido publicado, então foi feito de início algumas adaptações para tornar uma publicação efetiva, real, sem ser no mundo mágico de Bob, porque quem está do lado de lá, os empreendedores, precisam de um tempo hábil, racional, para se adaptar a uma nova exigência, não é uma coisa do dia para a noite, que se muda todo um sistema e um funcionamento. E respeitando essas questões, a gente tem de forma efetiva a passagem do DARCE para o MTR. O que é o DARCE? O monitoramento das declarações anuais de resíduos sólidos, um instrumento criado para atender a Política Nacional Estadual de Resíduos Sólidos, de 2010. Temos o recebimento anual desse DARCE e temos o relatório anual desses resíduos sólidos. De forma muito simples, todo ano, num determinado período, que é dito na página, é enviado um PDF para a agência e tem lá uma pessoa sentada que abre o e-mail, baixa esse PDF, copia desse PDF algumas informações, vai alimentando uma planilha e vai monitorando esse DARCE. O governo federal tem um sistema chamado de MTR, e foi aí que nós aderimos a esse sistema, e já está em atuação, em que no sistema o empreendedor já vai colocar ali suas informações e já chega para a gente via o sistema, não mais o MTR, a partir do próximo ano. Isso foi um grande ganho que a agência, o grande passo que a agência deu. Segundo, o monitoramento da logística reversa, que foi o que eu falei de 28 de dezembro de 2022. O monitoramento do cumprimento da legislação da logística reversa no Estado por meio de recebimento de relatórios animais apresentados. E o primeiro passo que se deu sobre essa nova exigência que recebemos, que caiu no colo,
foi o monitoramento. A gente primeiro monitorar e saber, por autodeclaração dos envolvidos, para a gente ter uma noção do quantitativo. Pós-venda não é um problema para os empreendedores. Estamos cansados de comprar coisas pela internet e devolver. E trocar porque o número não deu, porque o tamanho não deu, porque a cor não foi agradável. O Brasil, o mundo, não tem novidade de trabalhar com pós-venda. A questão é um pós-venda específico para embalagens e para itens e setores, principalmente embalagens de materiais de contaminação. Mas, embora a gente conheça um bom sistema de pós-venda de troca, para esse setor a gente precisa de especificações e de adaptações. Adaptações no que diz respeito à segurança de quem vai manusear, a segurança do transporte, de quem está manuseando e de quem está transportando e, consequentemente, da população. Então, precisa de um delta T entre a exigência e a efetiva, sua efetiva como cumprir. Então, a gente está ainda nesse processo e o que a gente pode dizer que o passo dado foi o monitoramento de DASSE para MTR e o monitoramento das ações de logística reversa, exclusivamente de embalagens para Pernambuco. Juntando monitoramento do ar, monitoramento da água, monitoramento dos resíduos sólidos e das áreas contaminadas, no ano passado foi lançado um edital do monitoramento do selo Empresa Verde. Mas a gente vai monitorar como se a gente não tem dados para julgar? A gente vai pedir que as empresas nos digam? Não, né? Primeiro a gente estruturou um monitoramento para que a gente não precisasse perguntar, mas que a gente tivesse dados registrados e coletados de forma idônea, para que a gente pudesse julgar, e assim foi feito, e em alguns setores, não em todos, foi entregue um reconhecimento após uma meticulosa análise de boas práticas sustentáveis realizadas por alguns setores de empresas do estado de Pernambuco, e as empresas receberam uma plaquinha junto com junto com o governo do estado, a governadora, a vice-governadora, de um incentivo que é uma proposta de se melhorar ainda mais o reconhecimento para vocês que buscam cada vez mais uma prática sustentável. Um outro ponto que merece destaque, quem é de Pernambuco já há muito tempo sabe, do Prêmio Vasconcelos Sobrinho, que tem 2 prêmios dentro do Prêmio Vasconcelos Sobrinho. Primeiro tem um amigo do meio ambiente e depois o Prêmio Vasconcelos Sobrinho propriamente dito, que é mais uma chancela, que é mais um carimbo que o empreendedor e o empreendimento ganha por essas práticas sustentáveis, que estamos num processo de monitoramento. Então, é isso. Muito obrigado. Boa tarde. Essa nova plataforma, ela visa unificar os sistemas, né? MTR, você fala ou não, a monitorar? nova plataforma de licenciamento, como um todo, que vai substituir o CISAM. Não, o CISAM não vai ser substituído não, vai continuar. Mas essa nova plataforma vai unificar... Você fala da manhã, não é? É. A plataforma ecológica e econômica de Pernambuco. Sim. Que dá o número para eu jogar no CISAM. Isso. Perfeito. Porque no caso dela, você mostrou primeiramente que vai ter uma aba para a gente colocar o shape, que lembra o Sinaflor. E depois vai ter a parte para a gente apresentar o projeto de compensação ambiental, que lembra o SGQA. Sim. No caso, para a gente fazer um requerimento de autorização de supressão, o SGQA e o Sinaflor ainda vão existir, vão coexistir com esse sistema, ou esse sistema vai vir para substituir eles? Não, não vai substituir, não vai coexistir. Esse sistema da plataforma ecológica e econômica, ele é prévio a tudo isso.
Ali é o seu primeiro degrau de subir a escada. Você vai lá na plataforma, bota lá o seu shape, marca lá os pontinhos e vê se vale a pena gastar o investimento do seu tempo, do seu recurso naquela ideia. Se a resposta for sim, você vai pegar o seu código e vai dar o segundo passo lá no Cizan. Aí o procedimento do Cizan você vai seguir passo a passo como você vinha seguindo. São degraus diferentes para chegar lá em cima. Obrigado, meu amigo, pela pergunta. Espera aí que depois dos 30... Renata, minha amiga, me ajuda. Lei. Nem li tudo, mas eu já fico com cara de lei. Deve ser lei. A compensação arbórea só pode ser realizada na forma de plantio de mudas ou existe alguma possibilidade de contrapartida financeira, como acontece hoje na Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Recife? Por preservação e a compensação por reposição, certo? Então, atualmente a CPRH realiza esses tipos de compensação. A Lei da Mata Atlântica traz outros tipos de compensação ambiental, certo? Que ainda, digamos, existe pressão legal, mas o Estado não costuma fazer. Tem pressão legal, tá? A Lei da Mata Atlântica está lá. Ela tem isso como uma forma de compensação. Mas, assim, não houve ainda a propositura por parte do empreendedor desta modalidade e a gente ainda não teve nenhum inaugural. Essa compensação da contrapartida financeira da Secretaria de Meio Ambiente do Recife é aquela que você disse que é com relação ao PRAV, é? Não, é compensação arbórea. Aí vocês pagam uma pecúnia para eles elaborarem um projeto. Geralmente são projetos que já existem na Secretaria, como a arborização urbana, como o plantio piloto da cidade, e que são projetos montados pela Secretaria e que as empresas, através das compensações, fazem os pagamentos das taxas, que geralmente é R$1.049 por ano. Então a gente tem aquele boleto e você paga a Secretaria. E a Secretaria usa esse recurso para implementar os projetos dela. Decorrente de supressão de vegetação. Sim. Então eu vou fazer uma supressão. Não, o Estado ainda não tem essa modalidade de supressão de vegetação, não. Eu achei que fosse com relação ao PRAV, né? Que o PRAV É outra coisa. Eles têm essa modalidade. Usualmente, na CPRH, a gente faz por reposição e por preservação. Obrigado, minha amiga. E uma ressalva só. Não, deixa eu chegar. A gente está começando a estudar dentro da CPRH um projeto que é praticado na Bahia. A gente tem um banco de áreas e disponibiliza, aí vocês vão e nessas áreas fazem a reposição. De preferência, a gente está até avaliando juridicamente, dentro de uma unidade de conservação. Por quê? Se você faz numa área privada, a gente aprova muito bonitinho, mas daqui a um certo período, essa área está sujeita a novo corte. Então, é uma preservação temporária. Tá certo? O Estado da Bahia ele fez o seguinte, ele pegou um banco de unidades de conservação, mapeou todas as propriedades e disponibilizou para empresas que quisessem regularizar. Então, por exemplo, eu trabalhava nesse período na Neoenergia. Nós fomos lá, compramos uma área de 400 hectares, ficou como conta corrente. Cada empreendimento que tinha uma compensação ou uma reposição, eu ia lá e deduzia daquele quantitativo.
A gente está começando a discutir isso aqui internamente para ver se a gente consegue fazer isso. No mínimo, disponibilizar áreas para vocês. Porque, quando o Geraldo trouxe essa estatística dos termos de compensação em atraso, a maioria dos empreendedores que não conseguiram cumprir alegavam que não encontravam área para plantar. Então, a gente está tentando fazer esse trabalho para ajudar. Não vou dizer faça em tal área, não. Olha, aqui tem um banco, você vai lá, negocia e faz. Mas a gente está tomando todos os cuidados para que essa reposição ela seja realmente uma reposição correta. Você suprimiu, ela se reponha e haja a reposição, pelo menos por um prazo maior. Porque depois de 10 anos, vamos supor, 15 anos, uma rotação de madeira de caatinga, compensou, os caras começam a cortar, tá certo? E aí, observe bem, uma dessas coisas todas, a gente está fazendo isso e o sistema depois, a gente quer avançar para ver algumas escapadas, como a gente fala, desse processo. Mas, em princípio, a gente quer disponibilizar um banco de áreas que vocês resolverem o problema de vocês. Agora, essa questão de pagar, a gente só cobra compensação por empreendimentos de RIMA, que é a compensação legal, que é do SDUC, que no Pernambuco tem outra regulamentação. Fora isso, a reposição a gente vai partir para esse sistema, ou disponibilizar áreas. Estou vendo isso com os jurídicos, pode ser dentro de unidade de conservação, que eu acho que é mais efetivo. Ok? Destacando uma questão, que pode ser, a compensação se dá pelo plantio ou pela regeneração. A gente tem uma estatística muito positiva na agência dos nossos monitoramentos, do quanto que é ineficiente o plantio na caatinga. Não se sustenta. O quanto que é mais eficiente a regeneração da caatinga. Já na Mata Atlântica é bem equivalente. Outro ponto que merece destaque é que, como perde o sentido a gente desmatar uma área de 20 indivíduos e 10 metros quadrados, que cria um microambiente ali propício, e a gente fazer um replantio desses 20 indivíduos no meio de uma rua, no meio de uma avenida. A gente não está nem levando em consideração biomassa, que quando a gente autoriza uma supressão, a gente tira uma biomassa madura e a gente vai começar o desenvolvimento de uma biomassa. Não é essa a questão, isso é legal. A questão é que, legalmente, a gente precisa manter uma estrutura similar à estrutura suprimida. E aí não dá para trocar uma área contígua espacial por árvores ao redor de uma piscina. É uma questão até de bom senso. E antes isso era feito de forma... O número bate. Independente de onde elas vão ser plantadas, está autorizado. Hoje não. Hoje a equipe está orientada para fazer uma avaliação crítica da mínima similaridade entre a área suprimida e a área compensada. E nos colocamos à disposição, enquanto diretoria, para lhe receber. Para você conhecer quais são as áreas que a gente já tem mapeado, que você pode fazer uso. E a gente construir isso, embora seja uma demanda sua, mas que a gente possa dialogar, porque quando bater lá, já vai bater com o técnico conhecendo e com uma aprovação mais certa. E a gente vai ganhar tempo, vai tornar o sistema mais eficiente. Ok? Muito obrigado, viu? Foi um prazer estar aqui com vocês nesses 2 momentos, conhecer algumas pessoas que eu não conhecia. Um abraço grande, que eu já não volto mais para cá. Boa tarde, pessoal. Acho que ficou bem claro aí para todo mundo que tem uma importância não só emitir a licença, mas os planos de monitoramento, as mitigações, as condicionantes e estar comunicando e não só comunicando, mas documentando tudo isso junto aos órgãos. E o Estado tem uma regra, os municípios têm outra, então a gente defende muito uma uniformidade
uniformização, uma padronização. Importante os municípios estarem aqui. Quando o empreendedor vem de fora, e ele conhece a regra do jogo, se vai ser aqui no município X, Y, Z ou no estado, quando a regra é a mesma, isso facilita, isso agiliza e acho que ganha todo mundo. Então, esse momento aqui de diálogo, troca de experiência é bem importante. Vou convidar agora Luiz Comete, ele é chefe da Unidade de Inteligência e Assuntos Estratégicos da Diretoria de Fiscalização.